Aqui agora nós vamos ver como se faz uma análise de erros de previsão no Excel. Nós vamos utilizar a metodologia da tendência de viés para avaliar os métodos de previsão de média móvel simples, média móvel ponderada e média móvel com suavização exponencial simples. A ideia aqui é termos um conjunto de dados históricos de vendas de uma quantidade específica de períodos. Nós temos aqui outubro, novembro e dezembro do ano anterior, 10, 11, 12, os valores de venda. E aqui nós temos os valores de venda do ano em curso, até o mês de setembro. Nós queremos calcular a previsão para o mês de outubro, para o mês 10. Para a gente calcular essa previsão de vendas, primeiramente, nós precisamos pegar os valores das vendas, fazer um gráfico simples neles, apenas para que nós possamos visualizar o formato dessa demanda. Gerando esse gráfico, nós vemos que existe uma variação pequena entre a quantidade de vendas. Variação essa que se constitui numa estagnação, um estilo de vendas como de estagnação, que é basicamente as vendas variando, a demanda variando em torno de um possível valor central aí. Então não existe grandes variações como crescimento ou decrescimento de demanda ou sazonalidade. Então aqui nesse estilo de demanda, quando eu tenho esse estilo de demanda de estagnação, eu posso utilizar três métodos: média móvel simples, média móvel ponderada ou média móvel com suavização exponencial simples. E é justamente isso que a questão pede. Ela pede para você calcular a demanda prevista para todo o período utilizando os métodos de média móvel simples, média móvel ponderada e média móvel com suavização exponencial simples. Beleza, a gente vai calcular utilizando as três, porque a gente pode utilizar as três. Porém, em um caso ou outro, os valores que estão disponíveis de vendas, de demanda, pode ser que eles estejam variando demais a ponto de a média móvel simples ou a ponderada ou uma das três, né, ou seja, a suavização exponencial, não possa ser utilizada. Então, para a gente testar qual que será realmente utilizada, nós precisamos calcular aqui no caso a tendência de viés, que são esses valores dessa última coluna, e verificar se o método está aprovado ou reprovado para esses dados. Assim nós vamos calcular a previsão de demanda nas três, aqui, utilizando a média móvel simples, a média móvel ponderada e a média móvel com suavização exponencial simples. Nós vamos utilizar nessas três e vamos ver qual delas que é aprovada. A regra é, se as três forem aprovadas para esse estilo de demanda, a gente escolhe o que tiver o menor desvio padrão dessa demanda. Tá vendo esse S aqui, ó? Esse S aqui, o valor que nós vamos colocar aqui nessa célula aqui ao lado é o valor do desvio padrão para os erros simples da minha demanda. Então, nós vamos calcular o desvio padrão para o erro simples em cada uma desses nossos métodos de previsão de demanda. E escolheremos, caso os três métodos sejam aprovados, nós escolheremos o que tiver o menor desvio padrão do erro simples. Para que a gente consiga calcular essa tendência de viés, é visto no material do livro de administração da produção dos autores Peinado e Graham, que é esse material que está aqui ao lado, já dentro da planilha, que nós temos que calcular primeiro a previsão utilizando o método escolhido, depois o erro simples, o erro absoluto, o desvio médio absoluto e a tendência de viés, utilizando essas fórmulas que nós temos aqui. Então, primeiro nós vamos calcular a previsão aqui utilizando a média móvel simples. Só recapitulando, nós vamos calcular a previsão de demanda para todo o período utilizando as três métodos: média móvel simples, média móvel ponderada e média móvel com suavização exponencial simples. Depois analisa o erro de previsão de cada uma e depois propõe um método que é mais adequado. Se tiver um método só que for aprovado, a gente escolhe esse. Se os três forem aprovados ou dois forem aprovados, a gente escolhe o método que tiver o menor desvio padrão dos erros simples, ou seja, que tiver menor índice de variação em torno da média. Então é isso que nós vamos determinar aqui. Para isso, nós vamos começar fazendo pela média móvel simples. Fazendo pela média móvel simples, nós sabemos que a média móvel simples simplesmente calcular a média dos últimos três valores de venda, dos últimos três valores de demanda, sempre dessa maneira, até o último período. Nós vamos calcular só até o 9, tá? Que o 10, como ele não está calculado ainda, a gente deixa ele aqui em branco. Então, vai colocar aqui
Agora, o erro simples. O erro simples, como nós vemos aqui na fórmula, é a demanda menos a previsão, ou seja, a demanda menos o valor previsto que nós já calculamos. É igual demanda menos o valor previsto. Isso aí também para todos. O erro absoluto, nós vimos que é o módulo do erro simples, né? Então, o módulo aqui no Excel é ABS. ABS, abre parênteses, e seleciona o valor que a gente quer tirar o módulo dele. Vem aqui, puxa também, vai tirar o módulo de todo mundo. Desvio médio absoluto, se a gente for olhar pela fórmula desvio médio absoluto aqui embaixo, nós vemos que é o somatório dos erros absolutos dividido por N. N aqui, nesse caso desse primeiro aqui, é 1. No caso do segundo é 2. No caso do terceiro, N é 3. No caso do quarto, N é 5. Então a gente vai dividir por esses valores que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E dividir o que? No caso aqui, nós vamos dividir o somatório acumulado dos meus erros absolutos. Então a gente vai pedir para somar os erros absolutos. Só que a gente tem que acumular, não tem? Então a gente vem dar uns 2 pontos aqui, ó. Ele vai repetir a mesma célula, F7. A gente vem na primeira para que a gente consiga acumular. A gente vem aqui e clica em F4. Clica no primeiro F7 e clica em F4. Fechou aqui. Agora nós vamos barrinha e dividir aqui pelo valor de N. N aqui no caso desse primeiro período é 1. Então a gente coloca aqui 1. Pronto. Quando eu vier aqui puxar, você percebe que ele vai acumular, ó. O segundo, como é que eu calcularia o desvio médio absoluto do meu segundo período? Somaria os erros absolutos até esse período e dividiria pelo N, que no caso é 2. Olha só o que ele está fazendo, exatamente isso, somando os erros absolutos até esse período 2, dividido pelo número do período, no caso aqui é 2. E assim ele vai fazendo para todos. Você vê que nós acumulamos esse somatório aí, né? O primeiro sempre tá travado lá. Agora a tendência de viés. O que é a tendência de viés? Se a gente olhar lá no material do livro, a gente vai ver que a tendência de viés aqui é o somatório do erro simples dividido pelo desvio médio absoluto daquele período que a gente está calculando. Então, somatório do que? Do meu erro simples. Agora, em vez de a gente pegar o erro absoluto, a gente vai pegar o erro simples. Então, é igual somatório aqui agora do meu erro simples. Eu vou pegar todos os erros simples até esse período onde eu estou calculando. Como só tem esse aqui só, que é esse aqui, né, no caso, então vai ser só ele. Então, para a gente acumular esse somatório, que tem que ir acumulando, né? No caso, quando a gente for pegar do segundo período, a gente tem que pegar o erro simples do primeiro e segundo. Quando a gente for pegar do terceiro período, a gente tem que acumular o do primeiro, segundo com o do terceiro, e assim por diante. Então, nós vamos dar 2 pontos, que é para acumular, e fazer a mesma coisa que a gente fez na outra. Clique aqui e clique em F4. Aperta F4. Fechou aqui, barra, dividido por quem? Dividido pelo desvio médio absoluto desse período, no caso esse valor aqui. Fechou aqui, deu Enter, né? E vem e puxa. Calculou. Pronto, calculou a tendência de viés. Agora vamos para o desvio padrão dos erros simples. Erro simples aqui, desvio padrão dele, basta utilizar igual, desvpad A, que apareceu aqui, e seleciona todos os erros simples. Fechou. Pronto, deu esse valor aqui. Ok? Então, com esse valor aqui, nós temos o desvio padrão dos erros simples. Deu 32,59. Vamos agora fazer o gráfico de tendência de viés. Tendência de viés, seleciona os valores aqui. Pede para inserir um gráfico de linha. Perceba que todos os valores estão dentro do intervalo entre menos 4 e 4. Então, ó, aqui você vê que o intervalo está menos 2 e 2. Significa que tá entre, tudo aqui está entre menos 4 e 4. Significa que o método para a gente, então, ele está o que? Está aprovado. Então, aqui para esse primeiro aqui, para esse primeiro método de média móvel simples, os valores que nós temos, eles estão aprovados para esse método. Vamos para o segundo, que nós vamos calcular aqui. O segundo método agora é a média móvel ponderada. A gente sabe que para a gente calcular a média móvel ponderada, a gente precisa dos fatores de ponderação. Para o E1, que é para o último período, o E2 para o penúltimo e o E3 para o antepenúltimo período. A gente tem em relação ao período que a gente quer calcular a previsão de demanda. Então, o que a gente faz? Lá nos exercícios do livro, nos exercícios que nós temos em apostila, geralmente tem um exemplo mais ou menos assim. O primeiro erro, o primeiro fator de ponderação é 0,6, o segundo 0,3 e o terceiro 0,1.
Ok, mas será que esses valores de ponderação são os melhores? Matematicamente, estatisticamente, eles são os melhores? Não sei, eu tenho que calcular. Eu tenho que vir aqui no Excel e pedir para o Excel calcular isso para mim. Então, ao invés da gente colocar esses valores já aqui, nós vamos calcular a partir dos dados que forem expostos para a gente aqui na nossa análise de erros, ok? Aí vem aqui agora o que a gente vai fazer. Então, primeiro a gente vai vir calcular a previsão utilizando essas células que nós temos aqui, para o antepenúltimo, para o penúltimo, para o último. Como se tivesse algum valor, a gente vai simplesmente colocar a célula, colocar a fórmula lá. Não importa se tem ou se não tem algum valor, não importa isso, o que importa é que a célula esteja aqui, separada, ok? Então, nós vamos vir aqui, igual. Como é que se faz a média móvel ponderada? A gente pega o antepenúltimo, o antepenúltimo mês aqui em relação a esse 1, né? No caso, o antepenúltimo é 10, né? O terceiro lá de baixo para cima. Então, o antepenúltimo vezes o fator de ponderação do antepenúltimo, que é esse daqui. Esse fator de ponderação, como ele não vai poder alterar, como ele não vai poder mudar lá para as células lá de baixo, a gente tem que travar ele. Então a gente vem aqui, depois que a gente coloca ele, aperta F4 que trava. Agora tem que somar com quem? Com o valor, o segundo período aqui, vezes o valor de ponderação desse segundo período, desse penúltimo período, que no caso é esse valor aqui. Mais uma vez a gente tem que travar. Então vem aqui e trava. Ok? Travou aqui. Agora nós vamos para o terceiro. O terceiro vai ser a mesma coisa. Nós vamos somar com o último período anterior aqui ao período 1, né, que é esse 12, esse valor 250, vezes o E1 aqui no caso, que é o fator de moderação para o último período. E trava ele também. Deu Enter. Eu vou só ajustar isso daqui para ficar mais fácil depois aqui. Deu Enter. Agora é só puxar. Logicamente vai dar zero em tudo. Por que vai dar zero em tudo? Simples. Porque aqui não tem nenhum valor de ponderação. Se não tem nenhum valor de ponderação, logicamente vai ser zero. Ok? Então vamos dar esses valores aqui. Agora vamos lá. Vamos agora calcular aqui o meu E1. O meu erro simples. O erro simples a gente sabe que é a demanda menos a previsão. Bem simples, né? Então colocou aqui. Vamos dar esses valores aí mesmo, já que a previsão é zero. Agora vamos calcular o desvio padrão do erro simples. Igual desvio par de A. E seleciona esses valores. Pronto, deu esse valor de desvio padrão. Ok? Agora nós vamos determinar essa soma desses valores aqui. Eu tenho que pedir para o Excel somar os três valores de ponderação, que eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Eles vão aparecer para mim. Eu vou mandar eles apenas somar aqui agora. Vou colocar soma e selecionar as células dos fatores de ponderação. Coloquei aqui, deu logicamente deu zero. E agora nós vamos mandar calcular. Para a gente mandar calcular, a gente tem que utilizar uma ferramenta chamada Solver. Vem aqui na aba aqui de dados, clica aqui. No canto superior direito vai aparecer essas ferramentas de Solver, as ferramentas de análise, tá vendo? Análise de dados, Solver, tem outras também. Se por acaso o Solver não aparecer aqui para você, você vai vir aqui em Arquivo, Opções, Suplementos, aqui embaixo, Gerenciar, Suplementos do Excel, certo? Agora clique em I. Aqui, a caixinha do Solver, ela vai estar desabilitada, dessa maneira. Você só vem, habilita ela e clica em OK, que ele vai estar instalando o Solver aqui para você. Ok? Aí você vem em dados aqui, Solver, que vai estar aqui a opção do Solver. Então vamos clicar aqui no Solver aqui agora. Vai aparecer dessa maneira. O que acontece? Pediu para definir função, definir objetivo. O objetivo nosso é minimizar esse desvio padrão que nós temos aqui dos nossos erros. Então o objetivo nosso está em minimizar. Então aqui, ó, minimizar, ok? Minimizar quem? Minimizar esse valor de desvio padrão. Eu quero o menor valor de desvio padrão possível. Então eu venho e coloco aqui. Agora, para eu ter esse desvio padrão pequeno, eu preciso
definir que valores que eu colocando aqui na minha planilha, que esse desvio padrão aqui que está sendo calculado em cima do erro simples, ele vai diminuir. São esses fatores de ponderação. Então esses fatores de ponderação que eu tenho aqui nas células vazias, eles serão as minhas variáveis. Alterando células variáveis, eu clico aqui na célula do fator de ponderação. O que ele está fazendo? Através de valores que ele vai testar aqui para esse fator de ponderação, ele vai escolher os valores que minimizam ao máximo quem? Esse conteúdo que está aqui na célula E34, que é justamente o meu desvio padrão aqui. Então o objetivo é definir valores para fatores de ponderação, e aqui o Excel é que vai definir para mim, de forma que o desvio padrão seja o menor possível. O desvio padrão de quem? Dos erros simples. Se o desvio padrão dos erros simples vai ser o menor possível, isso significa que a variação entre os valores das vendas e o que é previsto, ela vai ser a menor possível. Ou seja, a gente vai ter uma proximidade máxima aqui entre o que é previsto e o que realmente foi vendido. Então, baseado nisso, por isso que esses fatores de ponderação são calculados utilizando o solver, ok? Agora nós vamos definir as nossas restrições. Vamos vir aqui adicionar. Primeiro nós vamos selecionar as 3 células aqui dos fatores de ponderação e vamos dizer aqui que elas têm que ser maior ou igual a 0. Esse fator de ponderação, eles não podem ser menor que 0. Eles têm que ser entre 0 e 1. Então colocou aqui, clique em adicionar. Depois nós vamos selecionar eles novamente e nós vamos dizer que eles têm que ser menor ou igual a 1. Eles têm que estar entre 0 e 1. Clique em adicionar. Agora nós vamos clicar aqui nessa célula da soma, lembra? Colocou aqui, clicou nela e vamos dizer que essa soma desses valores tem que ser igual aqui, ó. Você seleciona aqui o igual. Igual aqui, igual a 1. A soma dos fatores de ponderação sempre tem que ser igual a 1. E cada um desses fatores tem que estar entre 0 e 1. Veio, clicou em OK. Escolhe o método aqui que você vai utilizar. A princípio vai ser esse GRG não linear mesmo, tá? Tornar variáveis restritas não negativas, ok? E agora é só mandar resolver. Quando eu clicar em resolver, pronto. Agora, aí olha só o que aconteceu. Ele definiu valores para o antepenúltimo, para o penúltimo e para o último. Você percebe que aqui, ó, olha só que coisa meio louca aqui, né? Você percebe que o valor antepenúltimo, ele é um valor maior do que o penúltimo, e o penúltimo ele é menor que o último. Ou seja, ficou aquele negócio meio que bagunçado aqui, né? Às vezes a gente aprende em sala de aula que o último tem que ser maior, o penúltimo tem que ser um pouquinho menor e o antepenúltimo menor ainda. Mas aqui, para a gente ter o mínimo de variação aqui, nesse caso que nós colocamos, né? Só voltar neles aqui novamente. Para a gente ter aqui esse mínimo de variação, acabou que a gente tem que ter esses valores dessa maneira aqui. Esse que deve ser o perfil desses valores que nós devemos ter aqui, certo? Então fazendo aqui, deu esses valores, naturalmente erros, deu esses valores de previsão. Naturalmente erro simples ele já foi emitido já de cara também, né? E aqui está o valor do desvio padrão. Então agora nós vamos calcular o erro absoluto. O erro absoluto, para a gente lembrar, né, é ABS. Seleciona o valor. Desvio médio absoluto é o que? A somatória do meu erro absoluto acumulado. Não esquece de travar o primeiro não, tá? Clica lá em F4 barra dividido pelo período. E a minha tendência de viés também é o somatório acumulado de quem? Do meu erro simples. Temos que acumular aqui. Clicou, opa. Aqui. Clicou em F4 aqui. Opa, peraí. Aqui novamente. Clicou em F4, agora sim. Ele que fechou, dividido pelo desvio médio absoluto desse período, que é esse aqui. Pronto. Esses dois aqui é a mesma coisa, a gente acumula. Agora vamos ver se esse método também é aprovado, né? Se a gente vier aqui e mandar fazer um gráfico, a gente vê que todos os valores estão entre menos 3 e 2, ou seja, o método de média móvel ponderada também é aprovado
para esses valores de venda. Então aqui já tem dois métodos que já estão aprovados, né? Só vendo aqui, ó, se os dois já estão aprovados, se é tanto a média móvel simples quanto a média móvel ponderada estão aprovados, qual que a gente tem que escolher? A gente tem que escolher o que tiver menor valor do desvio padrão do meu erro simples, que é esse valor aqui. Qual que está apresentando o menor valor de desvio padrão do erro simples? Média móvel simples está com 32,59 e média móvel ponderada está com 30,7, ou seja, a média móvel ponderada está apresentando menor variação. Então, por enquanto, a média móvel ponderada é a que está mais indicada para esses dados que nós temos aqui, para fazer a previsão de demanda. Indo para o último aqui agora, nós vamos calcular utilizando a média móvel com suavização exponencial simples. Eu vou só abrir o livro aqui. Eu vou só abrir o livro, porque aí já mostro para vocês que olha só, média móvel agora com suavização exponencial simples, a fórmula, um pouquinho mais aqui, zoom, aqui, a fórmula está aqui. Então como é que eu vou pegar a fórmula? Eu vou pegar o valor de alfa vezes a demanda média dos últimos 3 meses, uma média móvel simples mesmo, mais 1 menos alfa vezes a demanda do período anterior, né? Então eu vou pegar essa fórmula aqui e vou aplicar ela aqui dentro da minha planilha do Excel. Como é que eu aplico? Venho e coloco alfa. Perceba que eu também não tenho um valor de alfa. Alfa nos exercícios a gente geralmente coloca 0,15 ou algum outro valor. Nesse caso aqui o alfa também será calculado da mesma maneira. A gente vai calcular ele, mas a gente vai entender que nessa célula aqui onde está o valor de alfa. Então a gente escolhe ela do mesmo jeito. Então vai ser alfa, a gente vai travar o alfa aqui, né, que ele é um só, vezes quem? Vezes a minha demanda média dos últimos 3 meses, a média móvel simples. Então eu vou mandar calcular a média simples aqui, a média aritmética, selecionou esses valores. Como eles vão variar, né, eles têm que deslocar aqui para as outras, como é uma média móvel, né? Então eu não vou travar eles não, deixa do jeitinho que tá. Mais agora, abre parênteses, 1 menos alfa, alfa tá onde? Alfa tá aqui. Colocou ele aqui e travou novamente. Vezes a demanda D de J menos 1, ou seja, a demanda do período anterior. O período anterior ao período 1 é esse período 12. E a demanda anterior é essa de 250, então eu clicou nela. Como ela também vai ter que variar, né, vai ter que se deslocar para os outros valores também, então deixo ela sem travar. Deu Enter. Naturalmente deu 250, né, que é a média lá de cima. Que é, aliás, o valor correspondente ao período anterior, mandar esses valores mesmo. Agora vem calcular o erro. Erro é demanda menos previsão. Calculou aqui, trouxe para baixo, manda calcular o desvio padrão, desvio PAD-A. Isso daqui, você percebe que para fazer esse exercício aqui, você tem que conhecer um pouquinho mais o Excel, né? Então aqui você tem que ter uma certa prática no Excel, tem no mínimo Excel intermediário aí para conseguir trabalhar com essas fórmulas com mais facilidade. Então calculou o desvio padrão deu esse. De novo, agora nós vamos utilizar o nosso solver. Então vem aqui em dados, solver. Como ainda tem dados do outro exercício que nós fizemos, né? Então a gente vai mandar vir aqui, ó, redefinir tudo. Ele vai redefinir tudo aqui, perfeito. E agora nós vamos utilizar os dados para essa planilha aqui. Nós queremos minimizar quem? Minimizar de novo o desvio padrão. Eu quero o menor desvio padrão possível de erros. Utilizando que células variáveis? Só essa aqui só a célula do alfa. E agora nós vamos adicionar as duas restrições. Uma restrição é que esse valor de alfa, eu clico aqui nele, tem que ser maior ou igual a 0, adiciono, e esse mesmo valor de alfa tem que ser menor ou igual a 1. Então adiciono também. Só isso que precisa. E eu utilizo de novo o GRG não linear. Beleza?
Então vou resolver aqui, mandar resolver. Ok. Deram esses valores aqui, o valor de alfa deu aqui igual a 1. Perceba o seguinte, o valor de alfa deu igual a 1. Então, ou seja, esse método aqui acaba que para esses valores, se o valor de alfa ele deu igual a 1, nós teremos a mesma coisa que a gente tinha lá na média móvel simples, ou seja, a média móvel com consolidação exponencial simples, ela vai coincidir os mesmos valores com a média móvel simples. A média móvel simples, já que o valor de alfa foi igual a 1. Se a gente fosse fazer aqui, o valor de alfa desse, a gente fosse utilizar, por exemplo, um outro método, eu não sei como vai dar, você percebe que em qualquer outro método aqui, acaba que o valor de alfa ele fica comprometido aqui. Você vê que nesse nem chega a rodar, né? Demora um pouquinho e dá o mesmo valor de 1, né? Então acaba que não mesmo com tudo isso daqui não vai fazer diferença. A menor variação vai continuar sendo essa daqui mesmo. Agora o que a gente vai fazer? Como aqui deu o mesmo valor da minha média móvel simples, a gente nem vai calcular o absoluto e os demais não, porque a gente sabe que vai ser aprovado mesmo de qualquer maneira, né? Então a gente vai escolher agora, como os três foram aprovados, a gente vai escolher o que tiver menor desvio padrão. Como esse aqui desvio padrão deu acima do desvio padrão dos erros aqui na minha média móvel ponderada, então a média móvel ponderada continua sendo a menor desvio padrão. Então, portanto, ele é o método escolhido, a média móvel ponderada é o método escolhido para fazer a previsão de vendas dessa demanda aqui. Então, para a gente calcular a previsão de vendas aqui do meu período 10, a gente vai ter que utilizar a média móvel ponderada, porque ela é mais confiável. Vem aqui e só puxa, que ele já vai calcular. Ou seja, nós estamos prevendo que para o próximo período, vou até arredondar aqui, que para o próximo período serão vendidas 242 unidades. Essa é a previsão para o próximo período, seguindo essa variação que nós temos aí, ok? Se a gente fosse utilizar pela média móvel simples, né, qual que seria esse valor então? Vamos ver quanto que daria aqui. Daria 244, né? Um valor bem simples também, bem dentro daquilo que a gente espera, né? Não muita variação de um para o outro, mas realmente o mais confiável é esse aqui da média móvel ponderada. Então, aqui está como fazer essas análises dentro do Excel. Agora é só estudar, treinar, pegar alguns exercícios do livro e fazer essa prática aí no Excel para que você consiga ter essa base aí na prática, né? Essa base de previsão de demanda na prática. Muito obrigado e até a próxima.